Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos em suas casas. Que Deus abençoe a todos. E vamos agradecer por este momento de reflexão nesta noite. Que Deus nos intua as melhores palavras para a compreensão da doutrina desta noite. Que assim seja. O tema de hoje é afetividade. E para iniciar, eu pergunto a vocês, o que é afeto? O que significa afeição? Então, a afeição é um sentimento de carinho, de ternura, por algo ou por alguém. Segundo Joana de Ângeles, ela explica que a afetividade é um sentimento inato ao ser humano em todos os estágios do seu processo evolutivo. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma definição do que é o amor. O amor é uma essência divina e todos nós, indistintamente, carregamos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. E esse fato, ele pode ser constatado, muitas vezes, naquele indivíduo que, por mais inferior, vil e criminoso que seja, ele dedica afeição por alguma coisa ou por alguém. Essa afeição, ela é viva e ela poderá ir se aprimorando à medida que essa criatura alcance níveis mais elevados da sua razão, do seu discernimento, até que um dia esse afeto que ele sente pode chegar a proporções divinas bem maiores. Mesmo entre os animais que a gente considera inferiores, existe a afetividade. E essa afetividade, ela pode ser manifestada na forma de apego, na forma de fidelidade, na forma de entendimento, de aprendizado, mesmo que de forma automática, através da disciplina. Nós também podemos ser amáveis com os animais, podemos ser amáveis com as plantas, enfim, com toda a natureza. Nós podemos orar pelos animais doentes, pelos animais aprisionados. Nós podemos dirigir bons sentimentos, sentimentos de luz aos ambientes prejudicados, aos problemas ambientais. Nós podemos emitir afeto quando a gente cuida de uma planta, quando a gente rega ou aduba essa planta, quando a gente presta atenção num pássaro, quando a gente admira o pôr do sol, quando a gente olha as belezas da natureza. Então, é certo que sem afetividade, a vida perderia o seu significado. A afetividade é um sentimento forte e ele se apresenta na formação da nossa personalidade. A troca de afetos, ela é muito importante, porque ela é também um fator de progresso para a nossa jornada evolutiva, fazendo com que a nossa vida se torne menos áspera, mais leve, mais esperançosa. Em nossa essência, há necessidade do afeto, há necessidade das experiências de carinho, de ternura, porque a afetividade é o laço de união que liga as pessoas, que liga os indivíduos, por meio desse sentimento elevado. Mas a gente sabe também que existem muitos indivíduos que enganam a si mesmos. Acham que o que buscam e que é mais importante primeiro, buscar o poder, o dinheiro, a sabedoria. Por isso, muitas vezes proibir, reprimir qualquer forma de manifestação de afetividade pode causar transtornos psicológicos, podem gerar desequilíbrios,
Por quê? Porque o conjunto dos nossos afetos, ou seja, a nossa afetividade, é o que caracteriza a conduta de cada um de nós. É através dessa afetividade que a gente expressa os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos gestos, as nossas palavras. Mas, em razão do atual estágio evolutivo da humanidade, a nossa vida afetiva, ela ainda é caracterizada por dois sentimentos bem antagônicos, que é o amor e o ódio. É nesse sentido que Joana de Ângeles, ela explica que esse conjunto de sentimentos psicológicos, que é a afetividade, ela se manifesta através das nossas polaridades positivas e negativas. É através dessas polaridades que a gente pode manifestar os mais diversos tipos de sentimentos. Por exemplo, o egoísmo se diz que é a afetividade excessiva a nós mesmos. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. O trabalho é a afetividade do dever. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. E o amor é a afetividade sublime. Então, isso nos leva a refletir sobre a nossa capacidade de sermos afetuosos, de sermos afetivos. Será que já podemos sair de nós mesmos, dos nossos conflitos, dos nossos bloqueios? Será que nós podemos oferecer a outra pessoa, seja ela quem for, uma doação total do nosso afeto? Será que somos capazes de doar uma atenção, uma consideração, um carinho a mais? Independente de quem seja a pessoa, independente que ela nos peça ou de que ela esteja esperando? Jason de Camargo, autor do livro Educação dos Sentimentos, ele nos diz o seguinte: dar e receber afeto estão entre as necessidades fundamentais do ser humano. Amar, sentir-se amado, é um objetivo humano. Então, o afeto, ele representa aquele tipo de energia que chega até nós como uma mensagem silenciosa de carinho. No geral, as pessoas que têm dificuldade em receber afeto, em dar carinho, é porque possuem bloqueios psíquicos na área da afetividade. Muitas vezes, esses bloqueios são causados por rejeições afetivas, são causados por desgostos sofridos há tempos que ela não sabe nem explicar. Desgostos por pessoas a quem estimava muito, desconfianças demasiadas e outros problemas psicológicos que têm levado as pessoas a ir perdendo esse sentimento do afeto durante a sua vida de relações. A realidade é que a maioria das pessoas sofrem por questões afetivas. Muitas vezes acabam transformando a sua vida numa sucessão de experiências dolorosas pela falta de habilidade em saber conviver e demonstrar afeto pelo outro. Então, o que fazer? A busca do autoconhecimento, procurar a percepção de si mesmo, se conhecer. Isso vai também ajudar aquela pessoa a ter consciência de que essa falta de habilidade é a principal responsável pela sensação do vazio interior. A solidão, ela existe para aquele que se sente só, mesmo ela estando rodeada de sensações, de pessoas que vão promover o seu bem-estar,
promover realizações e muitas satisfações. Essa pessoa, ela não consegue sentir essa emoção. E o espírito Hamed, ele explica que por não admitirmos a nossa incapacidade de amar verdadeiramente, é que permanecemos desestimulados e conformados a viver numa existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades, porque isso só cabe a nós nos satisfazer. A busca pelo amor saudável, ele estimula cada um de nós a desenvolver a nossa inteligência, a desenvolver os nossos potenciais. Mas, às vezes, essa busca pelo amor, ela pode se demonstrar numa sensação de medo, de inadequação. E é por esse motivo que muitas pessoas acabam reprimindo a sua afetividade, seja voluntária ou inconscientemente. Muitas acreditam que o desejo de amar pode representar um momento de fraqueza, vergonha ou até mesmo submissão. Então, essas criaturas que possuem o seu íntimo inseguro para a doação, porque a afetividade ela implica em se doar e se entregar, então a maioria dessas pessoas acabam se tornando arredias e apresentam dificuldades para estabelecer contatos afetivos. Não apenas são difíceis de socialização, mas também elas não conseguem expressar os seus sentimentos, não conseguem expressar os seus desejos e nem as suas necessidades. Existem alguns tipos de afeto que as pessoas demonstram. Por exemplo, aquelas que se unem a outras pessoas por medo de ficarem sozinhas. Então, a busca pelo amor dessa maneira, ela é mascarada pela necessidade do amparo e da proteção. Outras pessoas insatisfeitas no campo da afetividade, elas buscam a fuga no trabalho, elas buscam serem aceitas pelas outras pessoas. Então, elas buscam ser perfeitas, importantes, porque elas precisam dessa aprovação. Também a afetividade, ela pode ser dirigida a apenas algumas pessoas, por exemplo, filhos, pais, família. Então, nesse caso, o excesso de afetividade também pode sobrecarregar a relação, exigindo, às vezes, do outro mais do que ele tem a oferecer, seja afeto, seja carinho, seja atenção ou até mesmo obediência. Então, quando as expectativas não se encontram bem ajustadas, por exemplo, doar em excesso, isso pode significar também cobrança em demasia. Então, dessa forma, surgem as desilusões afetivas, surgem as ilusões, as falsas expectativas que muitas vezes se cria em torno dos relacionamentos. O espírito Hermance, no livro Laços de Afeto, ele afirma que quanto mais maduro espiritualmente, mais disposto ao afeto se encontra o ser. Mas essa maturidade, ela precisa de muitas experiências construídas no caminho da evolução do ser humano. Ela é uma conquista que deve ser trabalhada em muitos séculos, com muito exercício de paciência, de honestidade, de ponderação, de doação. Então, cada indivíduo neste planeta e neste momento, ele se encontra num determinado patamar.
mas com certeza todos estão em busca das suas tendências serem melhoradas, das suas inclinações, dos seus sentimentos serem melhorados. Buscar a cura de antigas feridas, renovar atitudes, cicatrizar feridas do afeto, isso é possível para todos nós. Mas a esse simples querer, também é necessário somar a disciplina, a fé, a humildade. É preciso romper com a insegurança que sentimos, com a autopiedade, com as exigências fantasiosas, entendendo, como diz aquela oração de São Francisco, que é mais valoroso a Deus dar afeto do que receber. A ausência da sensibilidade afetiva nos impede muitas vezes de entendermos os motivos do outro. Estimula a nossa indiferença para com o outro, dificulta a nossa caminhada rumo ao perdão, rumo à tolerância, rumo à aceitação amorosa do que é diferente. Então, irmãos, é tempo de mudar. Há tempo para mudar. E sobre essa possibilidade de vencermos as nossas más tendências, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, dita por Allan Kardec, ele explica que é através dos nossos esforços, que muitas vezes são pouquíssimos esforços, é que nós poderemos superar essas inclinações muitas vezes doentias. Mas a verdade é que poucos de nós conseguem ainda, ou está disposto a vencer essa empreitada. Segurança, alegria, sucesso na vida, tudo isso está ligado diretamente à nossa capacidade de estabelecer conexões afetivas, caracterizadas pelo comprometimento e também pelo desapego. Então, segundo Joana de Ângeles, para finalizar, o que ela nos deixa de ensinamento? Que a afetividade, quanto mais a gente doa, mais a gente possui para oferecer. Que jamais devemos nos arrepender por haver sido afetuosos. Não devemos nos facultar a uma afetividade exigente, que cobra resposta, que se impõe, que aguarda retribuição. Que devemos atingir o elevado patamar emocional da nossa afetividade e que devemos nos esquecer de nós mesmos para favorecer o outro, conforme Jesus viveu, sem apego, sem decepção, porque ele não recebeu nenhuma compensação. Então, ao sermos amáveis, com certeza nós entraremos numa corrente de amor que fará um bem enorme a nós, doadores desse afeto, e também àquele que está recebendo a nossa afetividade. E também com isso nós teremos a chance de entrarmos em sintonia com o alto através da comunicação espiritual com o outro, com os animais, enfim, com a natureza. E lembrem-se todos, aquilo que o Mestre Jesus nos deixou, que não podemos amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, e que longe da caridade não há salvação. Então, queridos irmãos, eu desejo uma boa semana a todos, que fique a reflexão dessa noite para cada um, trabalhar a sua afetividade. Neste momento, vamos nos sentar confortavelmente na cadeira, vamos fechar os nossos olhos para receber o passe coletivo. Vamos agradecer ao Deus Pai, que nos consola, que nos abraça,
que coloca no nosso coração toda a energia necessária para nos dar força no nosso dia a dia, que coloca no nosso coração toda a energia que precisamos para doar ao outro, o nosso próximo necessitado, que precisa também de nós, assim como nós precisamos dele. Que Deus Pai nos abrace e que esse abraço nos dê toda a coragem que precisamos para vencer as nossas imperfeições, para vencer os nossos desafios terrenos, e que sempre tenhamos a capacidade de estar ligado, nos conectando ao nosso anjo guardião, e que ele sempre nos inspire as melhores tendências, as melhores respostas, e que Deus nos abençoe por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a doutrina desta noite, para que possamos nos melhorar intimamente e assim evoluir na nossa jornada terrena. Boa noite a todos e que assim seja.